Graça e paz, meus irmãos. Estamos em mais uma live abençoada por Deus e nós vamos começar fazendo uma introdução ao livro de Apocalipse. E nós vamos trabalhar, serão 12 lives que nós vamos trabalhar este tema. E é um grande prazer estar aí com vocês, lembrando a todos que agora estaremos com um novo formato, né? Sexta-feira live, sexta-feira podcast. Cada semana um entrevistado aqui contando o seu testemunho, contando aquilo que Deus fez na sua vida. E aos sábados nós teremos as lives de Apocalipse. Serão 12 lives. Hoje é só uma introdução para que semana que vem nós vamos começar de fato. Então você pode mandar sua pergunta, você pode mandar suas dúvidas e nós vamos dar uma introdução sobre o que nós vamos trabalhar, quais os temas que nós vamos trabalhar nessas 12 lives. E entre esse ciclo, nós vamos fazer também, já conversamos com a pastora, nós vamos fazer uma imersão presencial. Wagner já chegou aqui, ele estava organizando tudo ali para nós, junto com o nosso irmão Jackson, o André também, que está nessa equipe que está liderando aí as lives. E nós queremos trazer o melhor aqui, não somente para a igreja de Marisol, mas para todos que vão acompanhar no Facebook, no YouTube, porque nosso objetivo é que você aprenda a palavra de Deus, que você seja edificado por diversos testemunhos que serão trazidos aqui, e tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fica à vontade, nosso querido pastor Wagner. Amém. Paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a cada um que está conosco, você que vai estar participando. Hoje vai ser um grande dia de aprendizado. Na verdade, aguçar a sede, a fome. Talvez aí dentro há uma fome que ainda você não perceba que existe. Eu creio que nós vamos passar por algumas fases, hoje vai ser a introdução do livro de Apocalipse. Eu creio que vai ser bênção. Desde já, muito obrigado. Eu estava aqui no começo arrumando ali. Hoje não tivemos produção. A produção teve seus compromissos. E nesse momento a gente vê o quanto é importante. Então, desde já quero agradecer o Jackson, o André está nos ajudando, Porque vocês veem, eu e o André aqui, onde estava o outro André, você vê que benção? Dose André. dupla. Benção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada. E talvez você não sabe, por trás das pessoas aqui, estudando, ou seja no podcast, ou dando estudo, há uma produção por trás dos bastidores. Então, eu louvo a Deus pela vida do Jackson, o André, que prontamente falou assim, não, vamos lá, vou ajudar vocês. E hoje o Jackson com compromisso, mas mesmo assim aceitou a chamada de vídeo, ele me ajudou a ligar todo o equipamento. Então, obrigado Jackson, obrigado André, por cada um. E obrigado você que tem participado, comentando, divulgando, compartilhando nos grupos. Isso é muito importante. Você mostra não somente para nós, que você está gostando do conteúdo, mostra que está participando e mostrando também para os portais, tanto para o Facebook quanto para o YouTube, que é algo relevante. E ele também, por si, começa a divulgar, que eu creio que essa é o nosso maior intuito, que a palavra de Deus, o testemunho de transformação de nossas vidas, seja levada para o maior número de pessoas. Então nós temos essa ferramenta neste momento, é o que Deus está nos apresentando para cumprir o ID. Eu creio que essa maneira Deus vai usar para abençoar outras pessoas. Amém, pastor? Eu acredito. Como que está o áudio aí, irmão? Nossa irmã Silvana, nossa irmã Silvana falou que está baixo. Vamos lá, então. Pode ficar à vontade, Wagner. Ajustando, os irmãos vão dando esse feedback aí, porque hoje, como nós estamos nós dois aqui, não tem alguém comandando lá o som, vai nos dando esse feedback aí, se o som está bom, como que está indo. Já o Wagner está mexendo ali agora, para ver se nós ajustamos certinho antes de começarmos. E aí, deu uma melhorada? Como que está aí o som? Tem. Vai nos comunicando aí. Como?
Vai nos falando aí, que daí nós já damos o início oficial aqui para nós trabalharmos, fazermos essa introdução. Então, como que está o som aí? Vai nos falando aí, a hora que chegar. Vai. Opa, melhorou, então já dá para começar. Meus queridos, então, aproveitando que já melhorou o som, introdução ao Apocalipse. Decidimos colocar essa palavra hoje, porque nós vamos comentar aqui alguns tópicos que nós vamos trabalhar durante essas 12 lives. E eu estava mexendo lá, tentando aprender um pouquinho com a inteligência artificial. Eu pedi para a inteligência artificial fazer essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo, essa primeira aqui, né? Onde está escrito Apocalipse, ali eu pedi para colocar a Bíblia, escrito Apocalipse, uma estátua, né? Sendo com a pedra vindo e quebrando, 4 cavaleiros, e também pedi para colocar ali Jesus vindo, né? Claro que foi só um teste, né? Foi só um teste que nós fizemos, e que eu fiz, né? Para ver se ficaria bom, se essa inteligência artificial ajuda mesmo. E achei que ficou mais ou menos aí, né? Ela está aprendendo também, né? Então nós vamos trabalhar a introdução ao Apocalipse, né? E pode mandar as dúvidas, e nós vamos acompanhar aqui mais pelo Facebook. Então, se você está no YouTube, quer fazer alguma pergunta, entra lá no Facebook da igreja, IEQ Marisol, e no chat ali, faça suas perguntas, que nós vamos trabalhar de forma bem resumida hoje, dando as bases do autor, da autoria, da data, apenas para semana que vem nós começarmos a estudar versículo por versículo praticamente. Claro que alguns versículos nós vamos passar por ele apenas, não comentar muito, outros vamos comentar bastante. Então vamos procurar fazer um estudo mais profundo do Apocalipse. E já vai ficar gravado também, você pode ver quantas vezes quiser, procurar entender melhor. Vamos lá então? Primeiro ponto é nós entendermos, Wagner, qual é o significado deste livro. Então, Apocalipse, você está vendo na projeção ali, vem do termo grego apocalipsis, ou apocalipsis, né? Alguns colocam assim, que significa revelação, desvelamento, descobrir, descortinar. E, contrapartida, temos o termo Geliana também, no hebraico, no aramaico, que tem o mesmo significado. Então, às vezes, se você pegar uma Bíblia judaica, às vezes está escrito Giliana, e não Apocalipse. Porém, o sentido é o mesmo. E por que ele recebe este nome? Justamente por causa do primeiro versículo. Pode ler para nós, Wagner, por gentileza? Primeiro versículo, Apocalipse, capítulo 1, verso 1. A revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos o que brevemente deve acontecer, e que foi declarada e enviada por meio do seu anjo ao seu servo João. Olha que interessante, né? Então, nós vamos aprofundar daqui a pouco esse versículo, mas só para nós situarmos e entender um pouquinho, revelação de Jesus Cristo. Só que alguém deu para Jesus Cristo essa revelação. Então, Jesus se revela, só que alguém entrega essa revelação. Quem que entrega essa revelação? Deus, né? Deus, o Pai. Olha lá, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu. Olha que interessante. Então, só para você ver a profundidade que nós vamos estudar, porque nós vamos procurar pegar esses versículos que são difíceis de entender e vamos trazer clareza para vocês. Então, fique conosco nessas 12 sábados que nós vamos estudar, e aí faremos as imersões quando vamos achar uma data na agenda, para a gente estar próximo de vocês perguntarem, retomar o tema, e vai ser bênção, né? Nós vamos sair daqui especialistas em Apocalipse. Então a revelação é de Jesus, ele se revela, porém alguém lhe entrega essa revelação, o Pai. E para quem que ele fala? Olha lá,
as coisas que para manifestar a seus servos, o que brevemente vai acontecer. Então, o destinatário são os servos, e que foi enviada por meio do anjo. Ó, temos uma instrumentalidade aqui, muito importante, porque nós, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos entender um ponto muito importante aqui, mas nós temos que compreender que Apocalipse, ele também é um estilo literário, que nós já vamos mostrar aqui para vocês. Tá? Foi enviada por meio de um anjo a João, ao servo João. Então, olha os personagens em um versículo: Jesus, o Pai, anjo e os servos que o João recebeu. Então, 4 personagens nós temos em um versículo, e nós temos que entender a ordem. Por quê? Porque aí a gente compreende todo o livro de Apocalipse. Por exemplo, nós temos aqui a ordem: o pai é o cabeça do filho, isso está em Coríntios também. O filho é o cabeça da igreja, né? O marido, cabeça da esposa. Mas no livro de Apocalipse segue essa ordem: o pai, cabeça do filho, e o filho, cabeça da igreja, que é os servos. E ele usa a instrumentalidade de anjos aqui, porque a Bíblia fala em Hebreus que os anjos são ministros que estão para servir aqueles que vão herdar a salvação. Depois a gente pode ler esse versículo também. Mas um ponto que eu quero pegar aqui para você já entender essa introdução, já a introdução já profunda, né? É que o Apocalipse não é só o nome do livro. Não é só porque está escrito Revelação. Apocalipse também é um estilo literário. É um estilo literário. Quer comentar alguma coisa? Não, por enquanto não. Só tô, Tranquilo? E algo que, né, eu lembro que um tempo atrás, quando eu tinha estudado, eu tinha muito medo de Apocalipse, pastor. Nós vamos comentar sobre isso. Talvez alguém da casa aqui, né, que esteja em casa assistindo, né, ouvindo, também teria, né? E aqui já começa a cair por terra algumas coisas, né? Já vamos desmistificar isso também, nessa questão do medo de ler o livro de Apocalipse, né? Que eu já tive contato com alguns alunos que realmente falaram: eu não leio o livro porque eu tenho esse medo, esse receio até de não compreender, de ficar muito assustado. Porém, quando nós ensinamos de forma esclarecendo os textos, se torna uma paixão o livro de Apocalipse, né? Porque ele é maravilhoso. Então, o estilo literário apocalíptico é muito comum na cultura judaica. E ele é caracterizado pelo quê? Visões celestiais, está ali no slide, né? Imagens altamente simbólicas e com mediação angelical. E aí você observa que tem livros na Bíblia que tem essa base, né? Exatamente. Quais livros que a gente pode identificar lá no Antigo Testamento, né? Ezequiel. Né? Daniel, Zacarias. Então são textos também escritos em estilo literário apocalíptico. Então, que nós vemos anjo mediando, anjos atuando. Então é muito importante nós conhecermos, porque nós veremos anjos atuando aqui no livro de Apocalipse, e não é um símbolo, é uma realidade. Nós temos que entender o que é ali, ó. Visões dentro do Apocalipse. Essas visões são proféticas, né? Nós temos que entender o que é simbologia, e se é símbolo, a que ele se refere. Ele está falando do que, e nós vamos estudar isso. Os símbolos que ele trata, a literalidade. Tem coisa que é literal, tem coisa que é simbólica, tem coisa que é profética. Então nós vamos procurar colocar nesse estudo, por isso que eu digo que vai ser um estudo muito profundo, porque nós vamos tentar colocar todas essas explicações a partir do texto, sem muita visão. Embora nós vamos passar aí semana que vem um outro slide, eu vou trazer para vocês sobre a introdução ao Apocalipse, e nós vamos mostrar para vocês que tem as diversas escolas teológicas que fazem o estudo, a leitura do livro de Apocalipse, e nós vamos ver qual que se encaixa mais na veracidade das Escrituras. Essas escolas, eles fazem segundo aquilo que eles acreditam, né? Então eles têm uma linha teológica onde que eles defendem. E isso é interessante, eu sempre falo na minha célula, né? Cuidado com aquilo que você assiste na internet.
talvez essa pessoa que está ali falando a respeito da palavra de Deus, ao primeiro momento pode ser bonito, pode ser interessante, né? Só que o que acontece? Por trás daquilo ali, ela tem uma doutrina. Por trás daquilo ali, talvez tenha uma heresia, onde lá atrás ele tem que defender até o fim. Então, quando vai para o Apocalipse, muitas coisas são distorcidas, né? E quando a gente fala de imagens, alegorias que é citado, é lembrado que naquela época, né, ele tinha uma visão do que era mundo, do que eram as coisas como era antes. E quando ele fala a respeito do que é de vir, as coisas que viriam, são coisas que para nós hoje são mais nítidas, né? E isso vai se tornar muito interessante para frente. Perfeitamente. Nós vamos estudar, nós vamos ver que o conhecimento, isso Daniel profetizou, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E por muito tempo se interpretou, Wagner, que a ciência seria, tá vendo? Nós temos hoje avião, nós temos tecnologia, nós temos inteligência artificial, nós temos um monte de coisa. A ciência está se multiplicando, então já estamos no final dos tempos. É verdade, estamos, desde o dia da descida do Espírito Santo. Desde o dia da descida do Espírito Santo em Pentecoste, já começaram a contar os últimos dias, né? Só que o que Daniel está profetizando é que o aumento da ciência que iria ter é em relação às profecias. Porque hoje nós temos uma capacidade, vamos dizer assim, de interpretar melhor do que nossos pais lá. E ó que tem gente que escreveu comentário em 1800 e tinha uma visão extraordinária. Então, nós temos a capacidade de interpretar hoje muito maior do que quem viveu em 1400, 500 depois de Cristo, porque as preocupações deles, eu digo dos teólogos, eram outras. Às vezes nem era responder muito às questões escatológicas. E já nós temos esse desejo, por isso trouxemos este estudo, nós temos esse anseio por conhecer as coisas do fim, e é por isso que nós estamos estudando. Então, quando ele fala que nos últimos dias multiplicaria a ciência, não seria a ciência como a gente entende hoje, né? Tecnologia, avanços assim tecnológicos. Para ele, quando João estava pegando e falando, Daniel, ele estava vendo, na época dele, a ciência seria o próprio conhecimento, isso. Das profecias. Porque muita coisa Deus falou para Daniel, cele, porque isso não é para o teu tempo, isso não é para você. Olha que e aí, conforme os tempos proféticos vão se desenrolando, o aumento do conhecimento acerca dessa profecia, ela é nítida. Pelo fato de quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Então, quem que vai nos dando esse conhecimento dos tempos proféticos? É o Espírito Santo que está em nossa vida. Porque o Pai, ele sabe. Somente o Pai não foi dado aos anjos, nem o Filho a conhecer quando seria os fins dos tempos. Jesus fala para os discípulos, né? Quando chegar o tempo do fim? É um ponto importante aqui, ó. Jesus, uma pergunta, né, que às vezes as pessoas falam, Jesus sabe que dia que vai acontecer o arrebatamento, porque ele disse, né, acerca daquele dia, nem os anjos, nem o Filho sabe, somente o Pai. E aí? Então hoje ele sabe ou não sabe que dia que vai vir? Porque tem gente que defende, por essa palavra que ele disse, que Jesus mesmo não sabe o dia nem a hora. Porém, Jesus estava na humilhação quando disse isso, ele estava na encarnação. Então, naquele momento, esta ciência do dia e hora, ele não sabia. Agora, depois que ele orou e disse, Pai, eu te glorifiquei em tudo, agora glorifica-me com aquela glória que tínhamos antes da fundação do mundo, ele volta, né? Quando ele ressuscita, ele volta a ter a plenitude da divindade, vamos dizer assim, né? Dos atributos que ele deixou de lado para vir aqui. A Bíblia fala que ele se esvaziou de si mesmo para descer. Então, quando ele recebe a glorificação, tudo volta a ele. E a prova disso, eu tenho que provar, não adianta só eu falar, né? A prova disso é a revelação do livro de Apocalipse. Uau. Por isso que ele disse até aqui, o Pai me deu a conhecer, o Pai me fez saber, porque agora ele está junto ao Pai. E nós vamos estudar que tanto o Pai quanto o Filho, eles são a mesma. A Bíblia fala que eles são um, a unidade deles é plena. E o Pai e o Filho estão no trono, então, e tudo procede do trono. Então, hoje, pela revelação do Apocalipse, nós podemos afirmar,
Jesus sabe sim, dia, hora, só está aguardando o cumprimento de todas as coisas, né? Olha só, um versículo só já nos dá um leque muito grande para entendimento, né? Que às vezes talvez você nunca tinha ouvido falar. Então, o que Deus revelou? Deus revelou o oculto, que estava escondido, tirou o véu. Quando ele usa esse termo revelação, daqui a pouco a gente já aprofunda um pouquinho mais, é tirar o véu, é dar a conhecer plenamente. E também temos que entender que o livro de Apocalipse, ele é escrito naquele nível mais profundo, né? Nós temos no hebraico, no contexto judaico, nós temos 4 níveis de interpretação. O Peshat, que é o primeiro, é o literal. Depois nós temos o Remes, que ele é intuitivo, é dicas. Depois nós temos o Drash. E por fim nós temos o Sod. Essas 4 letras, essas 4 palavras formam a palavra Pardes, que é paraíso, né? Pardes. E essa última, Sod, as coisas misteriosas. Então o que nós temos em Apocalipse aqui? São conteúdo muito misterioso, que nós precisamos do quê? Do Espírito Santo para entender. E nós vamos procurar ensinar para os irmãos, por isso que vai ser meio que versículo a versículo, para a gente tentar interpretar os versículos, e não a partir de uma linha filosófica, não a partir de uma linha teológica. E também nós vamos apresentar a escatologia sem pânico, né? Porque hoje em dia, por causa desses reels, né? Por causa desses vídeos curtos, viraliza e as pessoas ficam com a mente conturbada, né? Em pânico. E uma palavra de Jesus muito importante é assim, não vos alarmeis. É necessário que essas coisas aconteçam, não vos alarmeis. Apenas fique firme na presença de Jesus, porque Jesus tem muito interesse em te salvar. O mais interessado em salvar é Ele, e nós só temos que cumprir o seu propósito, porque se Ele não fosse interessado, se Deus não fosse interessado em nos salvar, Ele não enviaria o seu Filho. Então pode ter certeza que a vontade de Cristo não é reprovar ninguém, só que temos a nossa responsabilidade, né? Como igreja, como servo do Senhor. Então, olha lá, as coisas que vão acontecer. Alguma pergunta, algum colocamento, algum acréscimo? Tranquilo? Tranquilo, pastor. Muito importante também, irmãos, é vocês pegarem caneta, anotarem o que a gente está falando, né? Aqui tem umas canetas também, né? Se quiser anotar também, Wagner, alguma coisa, fica à vontade. Anotar na Bíblia, às vezes é muito bom. Então, não perca a oportunidade de você, nessas lives, anotar aquilo que a gente vai passar, porque eu tenho por certo que você ouvirá aqui muitas coisas que jamais ouviu dentro deste livro e vai te edificar muito, porque este livro ele é maravilhoso. Exatamente. Também pedi que você comente. Talvez você tenha uma pergunta, uma dúvida, né, ou algo que você aprendeu e você não tem talvez totalmente a clareza daquilo. Coloque aqui nesse comentário hoje ou durante as lives. Talvez hoje na introdução, talvez alguma pergunta sua seja algum ponto que nós vamos tratar na próxima ou na outra aula, mas nós vamos deixar guardada essa pergunta e vamos estar respondendo, né, pastor? Nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Você pode perguntar o que você quiser e o pastor vai responder também o que ele quiser daí. É assim? Vou responder o que a Bíblia diz, né? Vamos procurar responder o que a Bíblia de qualquer maneira, você não vai ficar sem resposta. Mande aqui seu comentário, a sua dúvida, né, aquilo que você tem, talvez curiosidade, né, aqui do Apocalipse, né, das coisas que nós vamos estar tratando. Perfeito. É isso aí, pessoal. Nós queremos a interação de vocês, porque às vezes uma dúvida sua é de outro irmão que está assistindo ou de alguém que vai assistir. Então não fique tímido, né? E não tem pergunta tola, né? Às vezes a pessoa, não quero perguntar porque é bobo, talvez para você. Às vezes parece tão simples e a pessoa, mas eu não entendi. Falta o entender. O anjo fala para Daniel, sabe e entende. Talvez você só sabe, mas você não tem um entendimento a respeito do assunto. Coloca aqui que com certeza deve ser a dúvida de outros irmãos e você vai estar ajudando não somente a você, mas outras pessoas com o seu comentário, no seu questionamento. Eu costumo brincar com os irmãos, né, quando a gente está em classe de aula, né, em cursos teológicos, às vezes eles estão muito quietos, às vezes eu costumo brincar dizendo assim,
Pergunte, irmão, nem que seja uma heresia, né? Nem que seja uma heresia, porque se for uma heresia a gente corrige pela Bíblia, né? Mas temos que perguntar, irmão, não podemos ficar com dúvida. Essa oportunidade que a pastora está trazendo, que a gente está trazendo para vocês, é justamente para dar a oportunidade de todos terem acesso. Por quê? Se a gente faz 12 sábados na igreja, né? Com certeza um ou outro ficaria difícil de você vir e você perderia o conteúdo. Agora, gravado do jeito que está sendo, você pode voltar naquele conteúdo sempre que quiser. Você pode assistir a qualquer hora e crescer na graça, no conhecimento bíblico, teológico, porque assim, o que nós vamos passar, vou dizer para vocês, geralmente eu faço esses estudos, porque é o que a igreja às vezes pede, né? Já dei algumas palestras de Apocalipse. Geralmente é 4, 3 dias, 6, 8. Então nós vamos trazer aqui 12 para procurar detalhar muito bem. Uau, que privilégio, irmãos. E exatamente. Isso está vindo de graça para você. Então, quando você compartilha, quando você dá seu like, você comenta, isso é o preço que você está tendo, né? O pastor André, eu já tive a oportunidade de participar de alguns estudos, são caríssimos, né? E o pastor, ele fez mestrado, fez... Sim, nós temos aí o bacharelado em teologia, também curso pós-graduações, especializações, né? Foram algumas especializações. Se nós colocar na ponta do lápis, aí dá alguns milzinhos aí de investimento. E sem falar em dias também, isso, né? Em dias onde que é aplicado, ali estudando, talvez abstendo de tantas outras coisas, estar com a família, o seu próprio tempo de lazer, tantas outras coisas, e estar ali estudando, né? Que isso aqui para você está vindo hoje, né? Assim, todos os sábados vai estar vindo de uma maneira talvez tão fácil, né? Aqui, mas para o pastor teve um preço, né? Exatamente. Então, nós só pedimos isso, compartilhe, comente, dê seu like. Eu creio que vai ser bênção de Deus. E nós estamos fazendo isso porque o objetivo sempre é o reino, né? Nós temos que servir com aquilo que o Senhor nos dá, né? De melhor. E tive o privilégio de fazer diversos estudos dentro deste livro, especializações com diversas linhas, e gosto muito de pesquisar essa área. Por isso que nós estamos trazendo aqui para vocês algo profundo, né? Não é porque é o irmão André que está aqui, o irmão Wagner, é porque a palavra de Deus ela é profunda. E nós vamos procurar mergulhar para tentar descobrir esse nível só, de não ficar só no pechat ali, né? Só no que está escrito. Nós vamos tentar mergulhar ao máximo aqui para você ter esse entendimento e nós crescermos juntos, né? Porque é maravilhoso estudar a palavra. Olha lá, já comentamos aqui sobre os livros que estão em forma apocalíptica, né? Escatológico, Daniel, Ezequiel, Zacarias, mas uma pergunta ali importante: por que estudar o livro de Apocalipse? Qual o objetivo de estudar este livro? Muitos chegam até Judas e leem ali, já não leem Apocalipse por medo. Como você falou, às vezes tem medo, às vezes tem receio de não entender, às vezes tem receio de ficar, às vezes, até assustado com a linguagem que ele traz. Porém, este livro, irmão, eu vou dizer para os irmãos, todos os livros da Bíblia é maravilhoso, mas este livro, ele é a carta de amor do esposo para a esposa. Porque Jesus fala para João: escreve às igrejas. E a igreja é a esposa de Cristo. Então, primeiro ponto, nós temos que estudar esse livro porque é uma carta de amor e de esperança do esposo que esteve morto, mas venceu, e está dizendo para sua esposa: fica firme, porque como eu venci, vocês, se ficarem firmes, vão vencer. Se permanecer fiel até o fim, vocês vão vencer também. E daí nós temos as bênçãos, né? Muitas bênçãos declaradas para aqueles que vão vencer. Só no capítulo 2, capítulo 3, tem 7 vezes ali escrito ao que vencer. Então, olha só o objetivo. Se Jesus, depois lá na frente, ele fala também ao que vencer, então são 8 vezes pelo menos. Por quê? Porque Jesus quer que você vença. Exatamente. E é o esposo dizendo para você: eu te amo, por isso que eu vou revelar para você as coisas que vão acontecer. Exatamente. Que coisa linda, né? É a confirmação. E talvez possa ter ficado vago ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas,
até João, entra Atos ali, Jesus sendo assunto aos céus. E agora, né? Está fazendo a obra, talvez você está na obra ali fazendo, e talvez você nunca pegou, se aprofundou, como a gente não vamos se aprofundar em Apocalipse. E como o pastor acabou de falar, esse estudo vai te mostrar que tudo que Jesus fez, tudo que ele passou, a sua morte, a sua ressurreição, foi para um fim. E esse fim está escrito em Apocalipse, né? Para que ele possa ter dado oportunidade para mim e para você fazer parte disso, né? É uma história onde que Atos inicia, onde nós estamos continuando, vai ter pessoas que vai estar aí fazendo a obra, e aqui Apocalipse vai ser a revelação, né? Exatamente. Aquele que vencer, aquele que pegou e não negou a fé, aquele que não abandonou o primeiro amor. Aqui está a nossa, vamos dizer assim, a carta da esperança. Exatamente. Para que as pessoas não se abalem, né? Talvez você esteja passando por uma prova, uma dificuldade. Fazer a obra não é fácil, né? Todo aquele que toma, a Bíblia diz, né? Jesus dizendo, tome a sua cruz e me siga. Então Jesus te chamou, ele é fiel para cumprir toda a palavra, e a palavra está aqui, e vamos estudar ela, Vamos né? estudar. E Glória a Deus. outro ponto do porquê estudar este livro é que há bem-aventuranças para aquele que lê, para aquele que guarda, para aquele que ouve. Então, há bênçãos para aqueles que se esmeram em procurar entender. Então, já é o segundo ponto. Primeiro, carta de amor do esposo para a esposa, dando a ela esperança. Segundo, há as bem-aventuranças dadas por Cristo, ou seja, tem bênçãos para aquele que lê, para aquele que guarda, para aquele que ouve. Nós vamos meditar mais a fundo no capítulo 1 inteiro, semana que vem. Hoje é a introdução para você conhecer um pouco este livro. Aí tem uma frase ali muito interessante: este livro é claro para uns. Então observa, não é para todos, né? Difícil, tem gente que tem maior clareza, por isso ensinará, por isso transmitirá aquilo que está escrito. E para outros ele é misterioso. E para alguns, até posso aprofundar mais, tem gente que acha que o que está escrito aqui não é para nós entendermos, né? Não, você nem leia Apocalipse, nem estuda, Eles falam, porque não é para qualquer cabeça, né? Algo assim. não é para nós entender, deixa as coisas misteriosas. Não, mas se você escreve uma carta para sua esposa, você escreveria algo que ela não entenderia? A igreja do século I entendeu tudo. Agora nós temos que entender essa linguagem para poder compreender, porque toda a linguagem aqui tinha um referencial da época e eles compreenderam. E nós precisamos estudar esses referenciais para entender a mensagem que Cristo quer nos deixar. Tá? Lembrando que este livro também, ele se enquadra naqueles livros escatológicos. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Escatos, últimas coisas, e logia, né, seria a palavra mais correta. Lembrando que o grego, o hebraico não tem esse som de G como nós temos, né? Então, a pronúncia correta seria escatologia. E tudo na Bíblia que tem o G também deveria ser lido assim, né? Por exemplo, Getsemane, né? Megido, Enged. Então, são palavras que tem o G e o E ali, que sem G e o E, G e o I, geralmente tem que ser lida dessa forma aí, que é a forma correta, porque esse som de G, como nós conhecemos, veio muito depois, tá? Irmãos, nós vamos trabalhar tudo que for de conceito. Então vai pegando esses conceitos aí, vai guardando, porque vai ser profundo, né? Pode ter certeza. Então ele é um livro de escatologia, ou escatologia, se preferir, que é a doutrina das últimas coisas. E ainda porque estudar este livro, e disse-me, não cele as palavras deste livro, né? Está em Apocalipse 22:10, porque o fim, né? Porque o próximo está o tempo. Ou seja, se não é para selar, é para nós entendermos, é para nós conhecer. Então é um dever nosso entender as Escrituras. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos conhecer as Escrituras. Então precisamos nos familiarizar com ela, precisamos ter conhecimento, ainda mais na época que nós vivemos, porque antigamente não tinha muito conhecimento, não levantavam grandes questionamentos, né?
Mas hoje, com internet, aí, tecnologia avançada, pesquisa fácil, as pessoas vêm nos questionar. E nós temos que procurar conhecer. Nós, como obreiros da casa do Senhor, nós, como os crentes, como os cristãos que somos, nós temos que conhecer para falar da palavra com maior clareza para as pessoas que nos perguntam, né? Já vou gerar uma dúvida aqui a respeito desse texto. Quando ele fala que não seles, eu tenho o conhecimento de assistir algum filme assim, de um rei selar, colocar seu anel selando aquela carta, e somente aquele destinatário poderia abrir aquilo ali. Então, quando ele fala a respeito de não selar, seria a mesma coisa, digamos, olha, não quero que seles, eu quero que seja um livro aberto para que todos leiam. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Exato, porque é revelação, né? Agora não é para ficar mais oculto. Por exemplo, quando Deus fala é uma diferença, né? Deus fala para Daniel, cele. Por quê? Porque não era para ele descobrir aquilo que iria acontecer, ele nem ia conseguir porque não era para o tempo dele. Então Deus falou, cele, feche, porque lá na frente essas profecias vão ser... Lá estava fechado, agora se abriu. Agora não está selado, agora ele vem para romper, né? Por isso que ele diz, não cele este livro, porque agora eu quero que a minha igreja conheça acerca dos tempos. Quando os discípulos, isso é importante, como uma coisa já puxa a outra, os discípulos perguntaram para Jesus, imagine você sendo um discípulo, Wagner, qual que é a última coisa que você ia perguntar para Jesus antes dele subir? Você ia pedir uma palavra final, você ia pedir talvez, né? Você ia fazer algum questionamento ali para lembrar daquela voz ecoando, para lembrar sempre daquela voz do teu mestre, mas eles não fazem isso, eles querem saber quando que Israel vai voltar a ser um reino forte novamente. Quando restaurarás o reino a este povo? Foi o que os discípulos perguntaram. Sim. Aí Jesus fala para eles, acerca de tempos proféticos e das estações, não compete a vocês, somente ao Pai. Ou seja, outra palavra, isto é selado, não compete a vós. Isso está selado, apenas o Pai vai revelar no tempo oportuno. Agora, 30 anos, ou melhor, 60 anos depois, que isso daí é aproximadamente, a assunção de Cristo é aproximadamente no ano 30, e a revelação do Apocalipse, nós já vamos ver a data aqui, mas já, vamos adiantar já, né? Eu não lembro se eu coloquei no slide, mas a data desse escrito é entre 90 e 95 depois de Cristo. Então, quando Jesus é assunto, João tinha mais ou menos uns 24 anos, 26 anos. Agora, João já está com quase 90 anos de idade, já é um senhorzinho, né? E ainda vai receber uma missão, né? Por isso que a Bíblia fala que os velhos, eles também frutificarão, né? Eles também terão sonhos, né? Não, ninguém vai ficar sem ser usado na presença de Deus. Deus tem um propósito com cada um de nós. Então, não celes eu quero que a minha igreja conheça as coisas que vão acontecer. Por isso, está aí para todos nós. E muitas vezes, nós negligenciamos essa palavra, né? Porque se Jesus falou que não é para selar, e que tem a bem-aventurança, que é uma carta de amor, que é orientação para nós, e às vezes nós não queremos dar ouvido, então nós estamos errando, né? Nós estamos falhando. Então é muito importante nós conhecer. É interessante notarmos que João, ao receber a revelação, Deus ordena para ele não selar as profecias deste livro, porque precisamos lê-las, conhecê-las, estudá-las para saber acerca dos tempos proféticos. Inclusive, Paulo também falou a mesma coisa que Jesus falou para Tessalônica, né? Acerca das estações, dos tempos proféticos, não compete que eu escreva. Só que Paulo tinha um negócio muito interessante. Sempre quando ele falava uma coisa, ele dava dicas. Ele fala, não compete que eu vos escreva, mas depois ele começa a falar algumas coisas. Por exemplo, ele diz lá na visão, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo. Ele diz ele não fala que é ele, mas depois no texto dá para entender que é ele. Ele fala que nem seria lícito comentar, né? Exatamente. Outra coisa que eu não preguei sobre a perfeição aqui na igreja esses dias, né? E aí ele fala, não que eu haja alcançado, o tempo não permitiu nós falarmos sobre isso, né? Esse texto, não que eu haja alcançado a perfeição, mas daqui a pouco você começa a ler, você vê que ele alcançou, que ele não declarava abertamente, né? Paulo tem que entender a mente dele.
Então ele diz que não competia fazer um escrito acerca daquilo para a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ele entendia também que não era o tempo de ser revelado aquelas coisas. Agora nós estamos dentro do tempo. No ano 90, Jesus diz: não cele, porque a partir de agora o meu povo tem que conhecer as coisas que vão acontecer. Glória a Deus. O Vanderlei está dizendo, esse é fera demais, conhece muito. Top, André. Vanderlei foi nosso aluno ali no curso de bacharel em teologia. Um abraço, Vanderlei. Tivemos o privilégio também na igreja dele ali de transmitir um curso. Acredito que foi umas 6 ou 8 sábados que nós também estávamos 2 horas lá estudando. As lives vão ser mais curtas, tá, irmãos? Para você poder reassistir várias vezes. Exatamente. Porém, por isso que a gente vai fazer mais lives para poder você ter o conteúdo completo, né? Deixa eu dar um agradecimento aqui também para Silvana, glória a Deus. Obrigado, Sil, está acompanhando, com certeza o Cássio. Obrigado, Luiz, também, a Marli, o Jackson, Natanael está ali, o Aldo, obrigado. Deus abençoe, Gerson. Deus abençoe a cada um que está participando. Dê seu oi aqui, dê seu glória a Deus, participe. Isso, queremos cumprimentar vocês aí. O Vanderlei é de Paranaguá, né? Se tiver alguém aí de fora, aí também coloque. O Elaine também está ali, né? Isso é legal. Você que não é aqui da Pontal do Paraná, comente aí de onde você é. Talvez essa live vai alcançar outros estados, até países, né? Tem algumas lives que a gente fica olhando aonde que ela alcança e vai longe. Deus abençoe. Patrícia aqui também, Patrícia Siqueira. É isso, né? Silvana. Isso aí, meus irmãos. Vamos comentando aí que nós queremos interagir com vocês. Então, onde João recebeu essa revelação? E o porquê, né? O que ele estava fazendo nessa ilha? Aqui tem mistério, hein? Aqui tem eu não sei se é história, conto da carochinha, ou se tem algo comprovado que ele chegou nessa ilha. O que o senhor pode dizer para nós a respeito disso? Você estava tirando umas férias na ilha? Eu ouvi uma história. Qual que é a história que você ouviu? Pode falar, pode comentar. Posso comentar? Ai, vamos lá. Então, eu tinha ouvido que João estava fazendo a obra e manifestando o poder de Deus. E ele incomodou um rei. E aquele rei se incomodou e foi querer matar, assim como os outros discípulos foram mortos. E eu lembro, não sei como que eu aprendi isso, mas tenho guardado. E aquele rei, então, chama João. João é preso. E prepara um tacho de óleo fervendo e jogam João lá. Aí João diz que está lá e começa a se banhar com aquele óleo fervendo e todos ficam espantados. E naquele momento ali, João, às vezes pode ter falado, não sei se a história conta isso, que o que estava dentro dele era mais quente, mais forte do que aquele óleo fervendo. Perfeitamente, ó. João, ele é o último dos apóstolos vivos. Naquele momento ele já era o último. Ele era o último apóstolo. A maioria morreu nos anos 60, né? Alguns antes, outros anos 70, nós estamos aqui já no ano 90, 95, entre essas datas. E quem que é esse imperador que você falou? Domiciano. Domiciano, ele quis pegar o maior líder desse movimento e dar uma morte truculenta. Isso que os romanos, eles eram especialistas. Por exemplo, a crucificação. Pilatos, ele se espantou quando disse quando falaram para liberar o corpo de Jesus. Ele diz, tem um texto que diz, mas ele já está morto. Porque a crucificação, ela era uma tortura para as pessoas ficarem 40 dias expostas ao sol. Por isso que tinha lá um hisopo, né, que eles colocavam água na boca daqueles que estavam crucificados, para eles não desidratarem totalmente, para que a dor perdurasse por mais tempo. Então era comum pessoas estarem crucificadas 30 dias, e ainda estarem vivas. A flagelação ali acontecia com todos que eram crucificados? Com todos, era o mesmo sistema, né? O mesmo sistema de crucificação. Inclusive crucificavam mulheres também. Mulheres eles crucificavam ao contrário, né? Homem para frente, mulheres com o rosto para a cruz. Eles crucificavam em forma de X, nós temos esse tipo de cruz. Iriam crucificar Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Eles colocavam um piche no corpo das pessoas e ateavam fogo. Eles arrastavam pelas praças. Então os romanos eram terríveis. E Domiciano teve essa ideia maligna, né, de querer jogar João em um tacho de óleo fervendo.
E ali que acho que surgiu a expressão tá frito. Porque jogar no óleo, jogar no óleo fervendo é fritar, né? Era para ele pururucar ali, né? Pular. Porém, aquele óleo não causou nenhum dano em João. Olha que coisa linda, né? Olha o cuidado de Deus. Porque João ainda tinha uma missão. Por mais que ele já era velhinho, ele tinha uma missão. E é um cumprimento da palavra de Jesus. Porque Pedro pergunta para Jesus: Jesus, e concernente a este teu outro servo, teu outro discípulo aí, o que vai acontecer com ele? Aí Jesus fala: que te importa se eu quero que ele viva até a minha vinda? Ele viveu até a vinda de Jesus? Ele, em partes, ele viveu, porque ele viu a vinda de Jesus na revelação do Apocalipse. Então ele viu Jesus que Pedro não viu, que é o Cristo glorificado. Pedro viu o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, mas a visão do Cristo glorificado nós não temos nenhum escrito que Pedro tenha visto. João viu. Vale a pena ficar aos pés da cruz ou não? Olha só, o único discípulo que ficou aos pés da cruz, o único discípulo que ficou perto de Jesus, os outros estavam de longe. E por ele ficar perto de Jesus, ele foi recompensado com longevidade. Ele teve uma morte natural, ele morreu aos 100 anos, João. Teve uma morte natural, morreu de velhice. Jogaram ele no tacho fervento, não queimou. E aí o que fizeram com ele? Desejaram jogar ele em Pátimos, exilar para morrer exilado. Pergunta ali do nosso irmão Vanderlei. Isso. Então, só para concluir, exilaram ele nessa ilha, está até no próprio texto, né, por causa da palavra e do testemunho. Então, ele não foi tirar férias, né? Ele estava ali porque estava exilado. E aí tem um outro segredo bem profundo ali também. Ilha também. Oi? Eu ouvi também dizer da ilha, que essa ilha era uma ilha reservada para aquele tempo, como diz, as pessoas que talvez manifestavam algum poder, porque eles tinham aquela crença grega que se a pessoa tivesse algum poder manifestado, alguma anomania, era filho de algum deus, e eles não poderiam matar. E essa ilha era a ilha onde eles levavam essas pessoas. Isso também confere na realidade, eles exilavam os bandidos mais perigosos, né, para trabalhar. E João, o movimento do evangelho já começou a ter uma proporção maior, então estava gerando já um certo desconforto para Roma, porque Roma tinha medo de perder o seu poder, e como não conseguiram matar João, aí colocaram ele nessa lista dos mais perigosos, aí, dos mais, vamos dizer assim, procurado. E aí tem algumas cogitações nisso, como eles tinham muito essa crença em deuses. Ele disse: é um semideus, né? Não morreu no óleo fervendo. Então, existe essa cogitação, né? Pode perguntar aí. Vanderlei está perguntando aqui. Meu Deus, se acalma. Tá tudo bem agora? Posso soltar? Pode perguntar. Então, olha só. Quanto tempo teremos para o arrebatamento? Essa nós vamos responder durante... Ih, a bateria está acabando aí. Essa nós vamos responder durante aí as aulas, né? Quando a gente chegar ali no capítulo 4, mais especificamente, nós vamos tratar bastante sobre o arrebatamento. Eu não sei, ele tem mais uma pergunta. Fica com a gente aí, viu? Não perca Vanderlei, nenhuma aula. Que o arrebatamento, a única coisa que a gente pode dizer é que a gente não pode colocar data, né? A gente não pode colocar data. Nós vamos colocar alguns tipos, quando nós falarmos de arrebatamento, alguns tipos de interpretações. Se são verídicas, a maioria já caiu por terra, algumas até caiu por terra. Por exemplo, um exemplo aqui. Jesus disse: não passaria esta geração sem que essas coisas se cumprissem, né? Está em Mateus ali, 24, Lucas 23, acho que Marcos 13, os últimos discursos de Jesus. E aí alguns colocaram a seguinte cogitação, né? Uma geração na Bíblia, isso é verdade, uma geração na Bíblia é 70 anos. Uma geração. E aí alguns colocaram: não passará essa geração. Alguns entenderam literal, né? Na verdade, o que Jesus falou aconteceu literalmente ali, que é a destruição do templo no ano 70. Então eles viram parte daquilo acontecer. E também a Bíblia, nós temos que entender que ela é uma espada de dois gumes. Ela é uma profecia que tem tanto para o povo da região, porque são os destinatários primários,
é uma das coisas que nós vamos estudar. Existem os destinatários primários do livro de Apocalipse e existe o outro gume da espada, que são o quê? As outras pessoas que vão receber posteriormente. Eu não sei se pode comentar agora ou mais para frente, quando os discípulos perguntam para ele, se não me engano, Mateus 24, a respeito dos últimos dias, ele dá uma resposta, e eu lembro que eu participei de uma aula que quem estava dando a aula falava que ele responde para as três pessoas, 3 grupos. Me dá licença um pouquinho, pegar ali. Daqui a pouco você coloca ali para nós aí depois. Exatamente, nós vamos estudar também sobre esses 3 grupos aí, né? Que é muito importante, porque isso é saber manejar bem a palavra, né? Que é o quê? As nações, a igreja e Israel. Então nós vamos ver que grupo em cada momento. Isso aí nós vamos estudar também, dentro do livro de Apocalipse. E só colocar aqui. Isso é muito interessante. Eu lembro que quando eu participei daquela aula, foi maravilhoso. Não, vai ser bênção. Deixa eu falar essa última pergunta dele aqui, então. Nós vamos dar algumas interpretações daí quando a gente trabalhar o capítulo 4, tá, Vanderlei? Hoje é uma introdução, mas essa que eu falei da uma geração, cogitar o quê? 1948, quando Israel se tornou um Estado. Daí de 1948 até 2018, nós temos 70 anos. E houve diversos pastores aí que tiveram aí, alguns colocaram essa ideia de que o arrebatamento seria em 2018. Tem uma outra opinião judaica também, que seria em 2000 e pouco. Mas não podemos colocar essas datas. Essas datas não compete a nós, né, colocarmos. Veja aí se está tudo certo. Então não compete a nós colocarmos data. Não sabemos. O certo é que nós sempre temos que viver como se o arrebatamento fosse hoje. Sempre deu certo. Por quê? Porque nós temos que estar preparados em todo o tempo. Então, neste curso que nós vamos dar, nós não vamos colocar data, não vamos dizer, vai acontecer talvez daqui a 50, daqui talvez a 10, porque as coisas estão tão difíceis. Mas nós temos que entender que a história é um ciclo. Nós vamos ver isso aí. Que às vezes tem coisas que voltam a acontecer. Por isso que a palavra é tremenda, porque ela funciona tanto para o povo da época. Tem partes das coisas da igreja que aconteceu tipo uns 400 anos depois, aconteceu semelhante, e acontece nos nossos dias. Então não podemos definir data. Isso seria uma, vamos dizer assim, uma irresponsabilidade e causar pânico, né? Começar a cogitar datas com os irmãos. Vamos ver outra pergunta aqui? Então, a outra pergunta, deixa eu voltar aqui que eu saí. A outra pergunta era sobre o Papa, né? Eu acabei saindo daqui, vamos ver se volta ali na pergunta. Quanto tempo teremos para o arrebatamento? Daqui a pouco, meu Deus. Daqui a pouco volta aqui a pergunta, daí eu leio de novo aqui, tá? Mas, aqui, quanto tempo teremos para o arrebatamento? Esse é o último Papa? O Papa não tem nada a ver com a escatologia. E está falando muito disso agora, né? Você abre ali a internet, vários vídeos falando e mostrando que talvez isso seria um indício para a volta de Cristo. Isso. Né? O Papa não tem nada a ver. Isso é uma ideia, e nós vamos falar que uma semente plantada, por isso que eu sinto a responsabilidade de estar aqui comentando sobre isso aqui, sobre Apocalipse, porque uma semente plantada às vezes vai germinar por anos. Essa ideia de que o Papa é o anticristo, o Papa é o falso profeta, essa ideia veio desde a Reforma Protestante, tá? Não tem nada a ver. O texto em si que usam está falando de reinos, não tem. Aí alguns até colocam, mas o único lugar que tem um rei, que é considerado rei, é o Papa, é o Vaticano. Não tem nada a ver. A Roma será apenas uma plataforma. Nós vamos ver que é uma plataforma de atuação. Depois vai sair de Roma e vai para outro lugar. Então nós temos que entender, não vou dar toda a pérola aqui hoje, né? Porque nós temos que fazer um segmento. Mas não tem nada a ver aí a questão do Papa, tá, irmãos? Não entre nessa de achar que tem alguma ligação, né? Alguns dizem, mas esse vai ser o 8º. Aí tiram alguns da história para querer colocar, criam interpretações
que não é real. Então, nós vamos trabalhar aqui com textos bíblicos. O que o texto diz? E explicar para você o texto. A aplicação vai ser conforme Deus ordenar nos seus tempos. Por quê? O cenário, nós temos que entender que o cenário geopolítico muda a cada tempo. Nós temos na Bíblia dizendo assim, que tem nações que vão ficar a favor de Israel e tem nações que vão ficar contra Israel. Nós, no governo passado, nós tínhamos uma nação que estava a favor de Israel. Neste governo que nós estamos, ou seja, 4 anos depois, menos de 4 anos depois, nós já temos um governo que não apoia Israel. Então, hoje, nós como nação estaríamos contra. Porque o que conta é a nação, é o governo, é o governante, né, de cada nação. Conta muito. Então, hoje, nós somos uma nação do Brasil, não está apoiando Israel, por conta do governo. Então, observa como muda. Então, não tem como a gente dizer categoricamente, tal pessoa é o anticristo, tal pessoa essas cogitações nós vamos estudar durante essas semanas, que são vazias, são superficiais, e nós não precisamos ficar atormentados, como eu falei aqui, com a escatologia do pânico, né? Então não precisamos querer descobrir quem é anticristo, então, queira descobrir a cada dia quem é o teu Jesus. Glória e que você vai morar com ele. E vamos estudar que aqui está a revelação. Nós vamos ver quem que é a figura do anticristo, o que ele vai ser, mas definir quem não vale a pena nós entrar nessa discussão. Por quê? Porque não conhece? Não é porque não conhecem, porque a Bíblia já não diz. Teve uma pergunta, né, que o pastor Gesiel Gomes, ele lançou uma época lives, na época da pandemia, sobre respostas, pergunta e resposta. Aí perguntaram para ele, quem que é as 2 testemunhas? Nós vamos estudar sobre isso, vamos dar algumas dicas. Aí ele disse assim, embora seja uma sabedoria muito grande, embora seja uma live de perguntas e respostas, está aí uma coisa que eu não posso responder, porque a Bíblia não diz quem que são, e aí ficar dando nome para elas são meras especulações. Nós vamos tentar trabalhar aqui, irmãos, da melhor forma possível, o que os textos dizem, e não com linhas de pensamento, com achismo, e aquilo que nós precisarmos de um apoio teológico, porque a teologia está aí como uma ferramenta para ajudar, nós vamos nos apoiar. Agora, enquanto o texto revelar para nós vamos procurar nos deter no texto sagrado, tá certo? Vamos entender um pouquinho mais a ilha do Patmos. Segundo a tradição, João, ele teve essa revelação entre as cidades ali de Cora, tá, tipo, chora, né? Mas eles também não têm esse som como essa escrita, esse som entra como Cora e Escala. Não sei se os irmãos estão vendo, mas eu vou apontar aqui, Então, entre Cora e Escala estaria a caverna que descobriram aí, que cogitaram, descobriram algumas coisas arqueologicamente, que cogitam que seja o lugar onde ele recebeu a revelação. E aqui um mapa mais amplo, né? A ilha de Patmos, ela estava sob domínio romano, e você vê que tem uma ordem ali, né? Muito interessante, até em relação às igrejas, né? Que esse livro é destinado. Primeiro é Éfeso. Por quê? João, ele era o pastor de Éfeso, e foi lançado ali por causa do testemunho. Porém, olha que segredo lindo aqui, quando ele recebe a revelação de Jesus, ele automaticamente entende, eu não vou morrer nessa cidade, eu não vou morrer nesta ilha. E semana que vem a gente vai ver o texto que fala isso, né? Não vou morrer aqui, porque quem tem uma revelação para transmitir para alguém, Deus ele preserva. Uau. Entrou, saiu Domiciano, um senhorzinho de aproximadamente 90 anos, jogado numa ilha, sem uma alimentação adequada, era para morrer muito breve. E segundo alguns, ele ficou 18 meses na ilha de Patmos, ou seja, 1 ano e 6 meses, né? Em parte, aquela musiquinha, então, quem tem promessa não morre. Ali, nisso. Na verdade, é quem tem revelação. Tinha que ser o contrário. Quem tem revelação para transmitir, Deus preserva. Então, entrou, olha só que coisa linda o agir de Deus. E a outra coisa que nós vamos aprender em Apocalipse é que tudo
está dentro do controle de Deus e todo o comando sai do trono. Então Deus não perde o controle. Deus fez sair Domiciano, entrou Nerva, e Nerva fez o seguinte: falou, todos aqueles que tiverem exilado, voltem para suas cidades. Mandou frotas para Pátimo e mandou cada preso de volta para sua cidade, e João foi para Éfeso, a igreja que ele dirigia, e morreu em Éfeso. João morre em Éfeso. Então olha só que interessante, Deus levantou um outro imperador, veio um outro império e simplesmente deixou que os exilados voltassem para as suas cidades de origem. João volta para Éfeso, e você vê que tem uma ordem, né? Até na escrita, né? Porque era um caminho, né? Éfeso, depois vai para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, desce para Filadélfia e Laodiceia. Então interessante a logística, né, que foi exatamente, tem toda um planejamento de Deus ali, né? Porque essas igrejas, e o que acontecia nessas igrejas, elas são reflexo do que acontece em todas as igrejas até a volta de Cristo. Por isso que ela fala muito, né? Quando a gente ouve uma pregação a respeito de Apocalipse voltado para as igrejas, ela fala muito com a gente, né? A gente olha e vê aquilo ali que aconteceu há quantos? 1.900 anos atrás. Parece que é tão real, né? Parece e acontece. É tão contemporâneo. É o que nós vamos estudar. Semana que vem nós vamos começar com um texto que diz que o quê? Que a história ela é um ciclo. Ela vem se repetindo. Então nós estamos vivenciando coisas que eles vivenciaram de uma outra forma também. Então, e é por isso que é importante a gente estudar para tentar entender melhor esses textos para aplicar de forma correta. Tá certo? Então, você vê o tamanhozinho da ilha de Patmos ali, ó, pequenininha. Ela era perto do continente, dava cerca de 5 quilômetros. Mas imagine, um senhor de... É claro que era guardada pelos romanos, mas um senhor de 90 anos não nadaria, né? 5 quilômetros para voltar, não teria força, né? E Deus projetou para ele voltar para Éfeso. E aí nós temos uma pergunta que nós vamos deixar no ar. Ele escreveu este livro, Apocalipse, né? Ele escreveu esse livro Apocalipse em Patmos ou escreveu em outro lugar? Outra coisa, ele escreveu 7 cartas para as igrejas, né? Ou não? Então, uma pergunta aí que fica entreaberto para você ir pensando e nós respondermos semana que vem. Interessante isso mesmo, porque são 7 cartas. Dedinho, né? Vai subindo. Já volta aqui. Agora... foi isso que eu fiz. Volta lá. Então, olha ali, ó. Eu sei que a imagem está escura. Semana que vem, nós vamos trazer uma televisão que eu acho que fica mais nítida a imagem, né? Porque a projeção ela perde, ela escurece. Então, essa é a caverna que, segundo a arqueologia, diz que João recebeu a revelação do Apocalipse. Então, segundo algumas cogitações, é nesta caverna que ele recebeu a revelação, tá certo? Tem algumas joias ali da era bizantina, que é a partir do século 7. Tem também ali um livro original de Marcos, né? Um pergaminho original do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Então, hoje é um monastério lá, né, de São João, é guardado pela Unesco. Esse lugar é cuidado pela Unesco. Vamos avançar um pouquinho mais? Já estamos dando quanto tempo aí de live? Olha ali a outra imagem para vocês verem dessa caverna de outro ângulo. Essa aqui ficou mais escura ainda. Vamos lá. Enquanto ele vai acompanhando para ver se tem algumas perguntas, que nós acabamos mexendo. Então, a ordem para escreverem. Nós vamos ver aqui, ó, semana que vem, nós vamos aprofundar mais esse tema. Então, nós já estamos caminhando para o final aqui, tá bom, irmãos? Semana que vem nós vamos... vou explicar isso aqui semana que vem para vocês. Mas é a base do livro. Capítulo 1, versículo 19, que nós vamos ler as coisas que eram, as coisas que são, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer, que é o capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que tem visto,
né? 19, 1:19. Está 1:9? Está errado ali. 1:19. As coisas que viste, aqui 1:9 eu acho que é a igreja, né? Ó, eu, João, né? Parceiro, estava, companheiro, né? Co-participante na tribulação. Os textos nós vamos só semana que vem, irmãos. Hoje é só introdução para você entender. Versículo por versículo vai ser semana que vem. Já deu para sentir que vai ser punk. Já deu para sentir que vai ser forte, profundo. vai ser maravilhoso. Ó, os 7 candelabros lá, nós vamos trazer essas imagens para você verem. O que significa, onde João está quando ele vê. Esses anjos aí são mesmo pastores da igreja? Nós vamos responder essas perguntas aí semana que vem. O que é a dimensão da eternidade? Era, e há de vir, né? 3 dispensações bíblicas, 7 dispensações, 4 dispensações. Isso é muito bom. A gente vai entrar nessa dispensação? Vamos. Vai ser maravilhoso, porque eu vejo que a igreja tem muita dúvida, porque é como a gente falou lá no início, talvez as pessoas comecem a assistir as coisas e se alimentar de pessoas na internet, e aquelas pessoas elas têm uma doutrina, elas aprenderam de uma maneira onde que tudo que eles vão falar vai vir para aquilo ali. Então, hoje eu vejo as pessoas muito perdidas nessa questão de dispensação, porque eles olham e vê Deus de uma maneira no Antigo Testamento, e eles olham para Deus agora no Novo, no agora, e falam, mas como assim? Cadê aquele Deus irado? Será que ele aceitou Jesus, se converteu, ficou bonzinho? Exatamente. E o segredo para entender Apocalipse. Uma das chaves para abrir o castelo de Apocalipse é entender o versículo 19 ali. O que é essa dimensão da eternidade, né? Por que Jesus ele é o princípio, o fim? O que ele estava dizendo com isso? Então, nós vamos entender muito lá da parte daquele que era, que é, que há de vir. O que significa isso? Quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Eles estão presentes aqui neste livro. Sobre o nosso resgate, sobre as 7 igrejas. Por que ali, ó? Por que Apocalipse é o livro dos 7? Então nós vamos explicar isso aqui semana que vem, né? Tem um segredo aí, não tem? Tem um segredo. Por que é o livro de 7, né? E o 7, né? O 7, o famigerado número 7, o que significa? Eu quero chegar no 666. Nós vamos estudar o que mais? As igrejas, capítulo 2, capítulo 3, sobre o trono, capítulo 4, o que acontece no trono, capítulo 5, capítulo 4 e 5, que mostra o trono. Nós vamos estudar ainda capítulo 6 ao 18. Ali do 5, as dúvidas, né? Mas como assim? Cadê? Por que ele chorava? Diz que no céu não vai ter choro, ele foi o primeiro que chorou. Exatamente. Como é que é aquilo ali? Aonde que Jesus estava que ele chega? Vamos estudar. Por exemplo, a grande tribulação é do capítulo 6 ao 18, só que na grande tribulação tem muita coisa acontecendo. Ele tem um momento que o Apocalipse ele tem uma ordem cronológica e de repente ele perde aquela cronologia ou não? Como é que é isso? Cronologia de textos vai até o capítulo 12. Até o capítulo 12 a gente pode ler e acompanhar do primeiro capítulo ao 12, então é cronológico. É cronológico, só que o restante você tem como você envolver no capítulo 6, no capítulo 7 ali. É como acontece em Gênesis 1 e Gênesis 2, como se fosse isso? Ele Gênesis 1 e 2, você diz em que sentido? Do Gênesis 1, ele conta, Deus contando, né, Moisés contando a respeito, né, da revelação, de tudo que aconteceu desde a criação, e ali ele formando o homem e a mulher, aí no capítulo 2 ele volta contando detalhes. Sim. A cronologia, na verdade, essa parte, esse termo cronologia, a gente usa mais cronologia de texto. Por quê? A gente não tem, porque cronologia está ligada a tempo, né? Tempo humano. Né? Então, quando a gente fala a Bíblia em ordem cronológica, são os fatos que aconteceram, que a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, capítulo 1 é visão do Cristo glorificado, capítulo 2 e 3 são as igrejas. Então, esse é o tempo que nós vivemos. Aí, capítulo 4 dá a entender ali que é arrebatamento, por isso que a gente vai trabalhar arrebatamento no capítulo 4. Aí, capítulo 5 é o movimento do trono, né? Que tudo parte do trono. Aí começa o desatar dos selos, é por isso que eu digo, o selo desata. Aí tem coisas do capítulo 13 que eu tenho que colocar no capítulo 6. Então, cronologia de textos e não de datas, assim, sabe? De eventos. Até porque,
Por exemplo, na primeira metade da grande tribulação, algumas coisas só acontecem, na segunda metade vem com mais força outras coisas, tá? Aí nós temos, na grande tribulação, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 taças, 2 testemunhas, 144 mil. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa que nós vamos estudar. Aí depois nós temos novos céus, nova terra, Armagedon, Gog e Magog, nós temos o estado eterno, nós temos o abismo, né? Nós vamos mostrar aqui o abismo, o que é o abismo, o que é o lago de fogo, o que é o lugar de tormento. Isso vai ter, olha, isso vai ser uma aula maravilhosa. Eu não sei, na verdade, pontuar. Cada vez você vai passando, né, essa cronologia do estudo, e agora já abriu minha mente para mais algo, né? A cronologia do texto e do tempo. Do texto, porque, por exemplo, só uma cerejinha aí que a gente fala, né? Capítulo 6, 1, 2 ali, né? Quem que é o cavaleiro do cavalo branco? Seria Cristo? Seria o anticristo? Alguns dizem que é Cristo, outros dizem que é o anticristo. Nós vamos estudar para ver quem é. A Olimpíadas passada foi muito debatido isso, né? Porque eles vieram com uma, como diz assim, uma encenação mostrando o cavaleiro lá branco, e a galera na internet, então todo mundo ficou, não, esse é esse é aquele. Não, exatamente. O povo, por desconhecer a Bíblia, o que acontece? Há muitas cogitações, e hoje a internet viraliza muito rápido, né? Então temos que tomar cuidado com algumas coisas. Nós vamos entender quem é. E entendendo quem é o cavaleiro do capítulo 6, o que acontece? Eu sei como aplicar o capítulo 13 no capítulo 6. Eu sei como aplicar ali o segundo cavaleiro, ainda o capítulo 13, dentro do segundo cavaleiro. Capítulo 11, por exemplo, capítulo 11, por que dá para entender que é até o capítulo 12? O capítulo 11 mostra Cristo no reino, já mostra ali, e o capítulo 12 meio que faz uma recapitulação, um resumo de toda a história. Só deixa eu falar aqui, comenta aqui se está ouvindo agora novamente. A pastora Silvana colocou ali que não estava ouvindo direito. Vê se retornou o áudio, às vezes tem algum corte ou ele abaixa. Veja certinho, e enquanto isso o pastor pode retornar e você comente aqui para a gente saber. Isso. Nós já vamos finalizar mesmo, senão a gente começa a querer dar os segredos para os irmãos, né? 1h13 de live. Daí os irmãos não vão assistir na live. Não, eu creio que está dando sede. Eu, por mim, tá gerando muita expectativa, pastor. Vai. Então, você comentou ali capítulo 1 de Gênesis, né? Capítulo 2, capítulo 1 de Gênesis é a criação da criatura em si, e o capítulo 2 já vem com a parte, como se fosse o homem já está, né, criado, e agora faz uma recapitulação do texto, né? Obrigado, Silvana, colocou que está ótimo, glória a Deus. Às vezes alguns celulares são mais baixos, né? Daí tem que usar o fone, às vezes na live acontece isso, né? Aí depende da voz, também não projeta muito, mas por isso que a gente faz até com o microfone, e acho que já sai direto, já fica melhor, né? Aqui a voz não ajuda muito, então tem que pegar o mau pastor, a voz do locutor aí. Irmãos, para nós finalizarmos, vocês não podem perder esse estudo, porque você vai aprender muita riqueza. Olha quantas coisas, só nessa imagem aqui, ó, já são algumas aulas, né? Por isso que a gente vai trazer a televisão, o tempo que vai ficar mais ali, eu observo aqui, ó, que dá reflexo, não dá para ler, né, na live. Então você vai aprender aqui, ó, cada ponto do Apocalipse dentro do seu grupo específico. Para quem que é? É para a igreja? Aquilo ali? Isso é importante, porque as pessoas ficam confundidas, exatamente, né? Porque tem o grupo ali dos judeus, os cristãos, gentios, e a pessoa fica, né? O que é para nós, né? O que é para o nosso tempo? E o que vai acontecer depois? Se não é para nós, para o nosso tempo, o que vai acontecer depois com a igreja? Então, tudo isso nós vamos responder em Apocalipse. Pode ficar tranquilo que nós vamos responder. E, só que nós precisamos também da interação dos irmãos aí, para se tiver alguma dúvida, quando a gente estiver comentando alguma coisa nessas lives, os irmãos tragam as suas dúvidas, porque aí a gente sabe se está sanando, vão comentando ali, estou compreendendo, estou entendendo. Esse versículo ficou difícil, não entendi. Embora tenha um delay aqui, mas depois a gente volta para ele, né? Exato, porque até mesmo o pastor já estava no início, né, de tudo isso, e o pastor falou, seria um desafio, porque quando está na aula ali presencial, a gente consegue ver, né? Eu tive a oportunidade algumas vezes de estar no discipulado, no estudo, e a gente consegue olhar na fisionomia das pessoas se estão entendendo ou não.
E às vezes, talvez a gente conhece um pouco mais do assunto, já falou muito, e aquilo ali para a gente é mais natural. E talvez tem pessoas que não, aquilo ali é a primeira vez, então a gente tem muitas pessoas novas aqui batizadas na igreja, né, todo mês, glória a Deus por isso, e talvez elas nunca abriram a Bíblia. Exatamente. Não sabe do que está sendo falado. E talvez a gente cita um versículo aqui falando, porque já ouviu muitas vezes e falou, e talvez essa pessoa, então, eu quero que você coloque, para nós sabermos qual profundidade conseguirmos ir. Exatamente, é muito bom, é como se estivesse numa sala de aula aqui, irmãos. Não fique apenas sendo um espectador, mas participe, dá ali tua opinião, coloca ali, curte, compartilha, faça os questionamentos, traga os questionamentos dentro do capítulo que a gente vai trabalhar, dentro do que nós estamos trabalhando. Claro que, por exemplo, nós estamos trabalhando no capítulo 1, não dá para perguntar ainda o que está no capítulo 13, né? Não dá para perguntar o que está no capítulo 15, porque nós vamos chegar lá. Então, aquilo que nós estivermos trabalhando, pergunte, questione, até nós ficar aqui sem resposta. Isso. E não se preocupe, né? Como o pastor pegou e falou, deu um spoiler, vai acontecer em tempos, nós vamos estar avisando, vamos marcar um dia presencial e vocês vão ter a oportunidade de estar vindo na igreja, onde nós vamos estar fazendo um resumão, né, de tudo que foi falado. E talvez você não compreendeu, talvez não tenha o conhecimento tanto da palavra de Deus, mas nesse dia presencial você vai ter oportunidade de ter esse resumo, talvez fixado mais em pontos, mais relevante para entender talvez essa cronologia do acontecimento. E você também estará aqui. Eu creio que você vai estar aqui, você vai poder participar, vai ter um momento de participação, até mesmo na aula, né? Vai ser uma aula onde você vai poder levantar a mão, olha, esse ponto eu não entendo, não compreendo, e vai ser glorioso. Vai ser benção. Lembrando vocês, estamos finalizando aqui, lembrando que toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira terá um episódio aqui de podcast, onde virá um abençoado, uma abençoada, dar um testemunho, falar das grandezas que Deus tem feito, porque o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória Ele a Deus. tem operado milagre em nossa igreja, né? Tem feito coisas tremendas na nossa igreja. Então, sexta-feira terá sempre um episódio aqui, dirigido aí pelo Wagner, pelo André, questionando, né? Sabatinando o nosso convidado, perguntando, para que você entenda que Deus também vai operar na tua família, na tua casa. E todo sábado, nessas 12 semanas, seguiremos com live sobre o Apocalipse. Depois nós faremos outros temas também. Mas serão 12, e nesse inteirinho aí nós vamos fazer na igreja também. Vamos ver um horário para fazer aqui na igreja. E daí nesse dia a gente transmite na igreja o que vamos falar. E também, uma dica para vocês aí, vai escrevendo tudo que a gente vai falando aqui, ó. Aí depois você faz até 12 lives, dá para escrever um livro, né? Vai sair um livro daqui, hein? Exatamente. E tudo que você escreve, você guarda. É melhor para você até guardar, literalmente aqui falando a respeito de você um dia voltar e estar ali, seja no caderno ou os textos você estará anotando ali, ou, né, no seu livro ali. Porque quando você escreve, também guarda. É mais fácil de memorizar quando você escreve o que você está aprendendo. Então, não deixe de fazer as suas anotações. Vamos finalizar? Com uma oração. Se você quiser ir ali, para fechar a live, fica à vontade, tá? Amém. Então, só vou agradecer aqui o irmão Gerson, Mesquita, Silvana, Diaminda Paula, a Silvana Honorato, Vanderlei, Patrícia, o Luiz que passou aqui, Joyce Aparecida, o Elaine, todos os irmãos que estiveram conosco hoje, Deus os abençoe. Nós vamos orar e já encerrar essa live. Esteja conosco aí nesses sábados que seguirão. Vamos orar? Pai, te louvo, te agradeço por este momento que tivemos a oportunidade de estar aprendendo, de aprender com a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, ela nos diz que bem-aventurados são os que leem, os que guardam, os que ouvem as palavras desta profecia. Pedimos a bênção para os Teus filhos que vão acompanhar essas lives, que eles tenham entendimento, conhecimento. Abre, Senhor, a capacidade de compreender as Escrituras de cada um, para que o Teu nome seja louvado. E nos faz entender aquilo que a Tua palavra nos revelou,
da inspiração e iluminação dos textos, para que consigamos trazer clareza para os teus filhos e nós sairmos mais edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito grato a vocês que nos acompanharam aqui. Deus os abençoe em Cristo Jesus.